Pode ser o povo de Deus de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero falar com você a respeito dos gafanhotos migrador, cortador, devorador e destruidor, ou pulgão, né? Esses 4 tipos de gafanhotos que trabalham juntos, unidos, em fases diferentes. Quando um termina o trabalho, o outro dá continuidade para destruição da colheita. Então é sobre isso que nós vamos falar. Esses gafanhotos são só gafanhotos ou também apontam para algo profético e espiritual? Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Você que se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir para você se inscrever aqui embaixo no canal, não custa nada, você não paga nada. Clica no sininho também para receber as notificações, dá aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim repasse para mais pessoas, ok? Então vamos lá. Migrador, cortador, devorador e destruidor, ou pulgão, né? Esses 4 gafanhotos que trabalham em conjunto. Esses gafanhotos são citados em Joel capítulo 1 e versículo de número 4, quando diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor, que no caso também é chamado de pulgão em outras traduções, está se referindo ao mesmo inseto. Então, nós vemos aqui que o profeta Joel, ele anuncia uma grande destruição, né, que há de vir sobre a colheita do povo de Deus, usando essa figura do gafanhoto como um símbolo. Joel profetizou num tempo de decadência espiritual, durante o período do rei Joás. Está em 2 Reis capítulo 11, versículos do 1 ao 3. Quando ainda criança, né, e a rainha Atalia, ela usurpava do trono por volta dos anos de 841 a 835 a.C., o texto em si não diz se os gafanhotos foram uma visão do profeta ou um fato real que aconteceu, mas poderia se referir a eventos comuns na região quando as lavouras eram atacadas por gafanhotos, para explicar o caos que o povo vivia. Então o texto não traz detalhes, mas ele poderia estar se referindo a algo que realmente acontecia, né? Uma praga que vinha sobre as plantações do povo de Israel e destruía, aquelas plantações, o que seria a colheita para o povo, né? Então ele poderia estar se referindo à praga. Todavia, ele estava apontando para uma destruição que havia de vir sobre o povo de Israel. Ele estava apontando, isso aqui é uma expressão profética, que está falando de exércitos que certamente viriam contra o povo de Israel por causa da decadência espiritual, da desobediência do povo para com Deus, ok? Agora, vamos entender, né, a mensagem e o significado de cada um dos 4 tipos de gafanhotos descritos aqui pelo profeta Joel. Então, o profeta Joel, ele teve a visão, né, de despertar o povo à obediência, fazendo-os observar o que aconteceria ao seu redor, tirando lições para suas vidas. A aplicação da mensagem usando a figura do gafanhoto ou dos gafanhotos pode ser entendida de diferentes formas, mas há o consenso de que o objetivo era repreender a desobediência do povo. Ou seja, Joel estava trazendo uma mensagem de Deus para o povo, para que o povo se consertasse, se arrependesse, viesse, né, a haver um avivamento no meio do povo de Deus. Então, nós podemos extrair aqui desse texto de Joel e desses 4 tipos de gafanhotos, né, 4 lições, né, importantes sobre eles. Primeiro, tem a questão do sentido moral. Joel inicia o seu texto chamando a atenção do povo, né, quando ele
diz no capítulo 1 e versículo 3, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Está em Joel 1 e 3. Então o profeta avisa que a história deveria ser contada pelas famílias para que não esquecessem das lições que já tinham vivido, o que estava acontecendo naquela época. Joel também repreende o pecado da embriaguez no meio do povo. Está no versículo 5 do capítulo 1 de Joel. Aí tem a questão do sentido profético aqui. Gafanhotos são símbolos de multidão e exércitos em várias passagens da Bíblia, como eu falei, né, no sentido profético, falava de exércitos que viriam contra Israel. Por exemplo, nós encontramos isso em Isaías 33 e 4, falando nesse sentido, Jeremias 51, 14 e 27. Então, quando Joel diz que vem um povo contra a minha terra poderoso e inumerável, no versículo 6 do capítulo 1, ele está se referindo a um grande exército. Joel capítulo 2, versículos 4 ao 9 e também o 11, poderia estar avisando ele profeticamente sobre uma sequência de invasões que o povo de Israel sofreria com 4 grandes exércitos, assírios, babilônicos, medo-persas e romanos, que viriam sobre o povo de Israel. Então tem o sentido moral, tem o sentido profético, tem o sentido histórico, quando Joel narra que o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou, as oliveiras se murcham. Joel 1 e 10. Então é possível que tenha acontecido uma praga de gafanhoto realmente ali, eu acredito nisso, e o profeta então está usando um exemplo para a sua mensagem, descrevendo literalmente uma devastação. Joel capítulo 1, versículos do 7 ao 12. E consequentemente a fome, Joel capítulo 1, versículos 16 e 17. Este marco histórico pode ter sido o ponto de partida para a mensagem profética de Joel, chamando o povo ao arrependimento. Agora, além desses 3 sentidos que eu falei, o sentido moral, o sentido profético e o sentido histórico, há também um que não podemos negar. Existe também o sentido espiritual. Então a profecia de Joel em si, ela também tem um propósito espiritual de chamar o povo ao arrependimento. Está em Joel capítulo 1, versículos 13, 14, capítulo 2, versículos do 12 ao 17. Quando saíram do Egito, Deus livrou o seu povo das pragas, inclusive dos gafanhotos, em Êxodo capítulo 10, versículos do 12 ao 15, que frequentemente são usados como símbolos do castigo divino. Amós 4 e 9, e também o capítulo 7, versículo 1, 2 Crônicas 7 e 13, Salmo 105, versículo 34. O apóstolo João narra uma visão apocalíptica de gafanhotos. Eles tinham dentes, segundo a visão de João, vem essa linguagem de João narrando uma visão de gafanhotos, usando uma linguagem semelhante à linguagem de Joel, ao dizer que esses gafanhotos tinham dentes como leão. Está em Joel 1 e 6, Apocalipse 9 e 8. Então, há uma junção, dentes como leão. Os gafanhotos representam um poder demoníaco saindo do abismo. Apocalipse capítulo 9, versículos 1 ao 3. E sua aparência é aterrorizante. Apocalipse capítulo 9, versículos do 7 ao 11. Então, irmãos, está claro quando nós pegamos texto e contextos. Nós não pegamos um texto isolado para aplicar como uma doutrina, mas texto e contexto. Texto sem contexto é pretexto. Quando nós espiritualizamos a questão desses gafanhotos, nós não estamos fazendo algo assim, sem uma base bíblica. Não. Quando falamos que esses 4 tipos de gafanhotos são principados, são 4 principados, são 4 demônios, e os principados têm ao seu favor trabalhando legiões de demônios, no texto original da Bíblia é possível entendermos que o profeta Joel não está falando de tipos diferentes de gafanhotos em si, mas de uma lagarta, o gafanhoto adulto,
a locusta e o pulgão, que são fases da vida do gafanhoto, Levíticos 11 e 22. À medida que cresce e se procria, destruindo as plantações. Então não são tipos diferentes de gafanhotos. É a praga que vem assolando, né? No original em si dá para entender isso. Mas trazendo para o sentido espiritual, são 4 principados, são 4 demônios diferentes, que tem legiões de demônios trabalhando a seu favor. Então, um gafanhoto cortador, né, é ainda uma lagarta, né, chamado no original de gazan. Aí vem um gafanhoto migrador, que já é um gafanhoto, já se transformou no gafanhoto, mas ainda pequeno, no original é arben. Tem um gafanhoto devorador, também chamado de locusta, e no original é o elec. Tem o gafanhoto destruidor, o pulgão, no original chamado de chásio, né? Mais ou menos assim as expressões no original. Então o profeta Joel descreve aqui essas fases, né, de uma praga de gafanhoto como sinal da ira divina de Deus pela desobediência do povo. Esses gafanhotos simbolizam os exércitos inimigos que invadiriam a nação de Israel futuramente. Aí vem o gafanhoto, o cortador, que é a lagarta. A primeira palavra usada para o gafanhoto cortador, como eu já falei, é gazan, no original, que significa lagarta. Esta palavra aparece apenas 3 vezes na Bíblia, Joel 1:4, 2:25 e Amós 4:9. A lagarta também é chamada de roedora ou descascadora, porque corta as folhas da planta. A lagarta ainda pequena se abriga na lavoura e corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague e o agricultor não venha colher o fruto por completo. Então isso é a primeira fase, né? É quando ainda é o cortador, é uma lagarta, né? Que ela vai cortando e não deixa com que o agricultor venha colher por completo aquilo que foi semeado. Aí vem a outra fase, que é o gafanhoto migrador. Ele já está um gafanhoto, já é a segunda fase. A palavra usada, né, no original, como já falei, é arben, que é o gafanhoto quando está em fase de crescimento e por isso viajam em bandos em busca de alimento. Essa é uma palavra mais comum para se referir ao gafanhoto, usada 24 vezes na Bíblia. O gafanhoto migrador, como o nome diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo passam para outra plantação. Então isso é a fase que eles saem destruindo tudo em bandos. Aí vem o gafanhoto devorador, que é a terceira fase, né? E a palavra no original, o elec, que é a sua fase já adulta e reprodutiva. Nessa fase o gafanhoto se alimenta muito, mas porque tem o objetivo de colocar seus ovos na lavoura. Então já está adulto, se alimenta bastante para colocar os seus ovos para que venham mais gafanhotos. O nome devorador se refere ao seu poder de consumir a plantação em pouco tempo. Então na fase adulta ele já tem o poder de consumir ou de devorar a plantação em um menor espaço de tempo ainda do que o anterior, que é o migrador, né? Agora vem o quarto, que é o pulgão ou destruidor, no caso. É a quarta fase. A quarta palavra usada aqui é o chácio, ou chácio, se refere ao filhote que eclodiu dos ovos deixados pela locusta. Este pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar as plantas com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas. Além de ser uma nova geração de gafanhotos que continua destruindo as plantações, nesta fase o agricultor procura agir de forma preventiva para proteger a sua lavoura. Então essas são as 4 fases desses gafanhotos que levam esses 4 nomes diferentes. Agora, o que é que esses inimigos fazem, trazendo agora para o sentido exclusivamente espiritual? 4 principados que têm legiões de demônios trabalhando em favor de cada um deles, e o que eles fazem, como é que eles agem. O devorador, por exemplo, fala de perdas constantes que acontecem na vida
das pessoas sem nenhum tipo de explicação. Um exemplo, o dinheiro que desaparece, né, a colheita que fracassa, ou seja, você faz alguma coisa, isso pode falar de colheita no sentido literal, de plantação mesmo, ou não, para quem não é agricultor. Você está semeando, você está fazendo, você está batalhando, mas não dá certo. Nada que você faz dá certo. Por quê? O devorador, ele está devorando tudo e não tem explicação, né? O dinheiro vem, mas some. Simplesmente é como jogar num saquetel furado, como disse o próprio profeta Joel, né, no seu livro. Então é isso que faz o devorador, esse principado e os demônios que trabalham para ele. Aí vem o cortador. A atuação do cortador é interrompendo os ciclos de crescimento. Ele corta a promessa que está em andamento. Então você parece que vai crescer, mas o cortador vem e corta. Né? É o cortador, a lagarta. Ele vai cortando, ele não deixa que as promessas se cumpram. Sabe aqueles projetos? Eu falo tanto de promessas de Deus como promessas de que coisas grandes vão acontecer, de projetos futuros, tem tudo para acontecer, mas aí vem um cortador e corta, interrompe no meio aquele ciclo de crescimento na vida da pessoa. Aí vem o gafanhoto, esse outro principado, que ele vai de um lugar para o outro, né? O gafanhoto no sentido literal, ele age numa área, age em outra área, e você não tem aquela estabilidade e vai só perdendo, e não tem jeito de você prosperar. Aí vem o pulgão, ou destruidor, que ele trabalha de forma oculta, minando a raiz da prosperidade. Como eu falei no vídeo sobre dízimo anteriormente, ele vai lá na raiz, né? A raiz da tua prosperidade, a tua principal fonte de renda. Tem gente que tem só uma fonte de renda, tem gente que tem 2, 3, 4 fontes de rendas diferentes, porque se dá um problema numa fonte de renda, tem outra fonte de renda, que é o correto a se fazer. Mas o pulgão ou destruidor, ele elimina a fonte principal e depois vai atacando as outras áreas da nossa vida. Então, o que é que nós aprendemos? Qual é a lição que nós tiramos de tudo isso, desses gafanhotos que estão aqui em Joel? O destruidor fala lá também em Malaquias capítulo 3. A atuação, né, desses demônios pode ser interrompida como? A fidelidade a Deus com os dízimos é uma arma espiritual contra esses demônios. O próprio Deus falou lá em Malaquias 3, por causa de vós repreenderei o devorador. Então, Deus não está falando de gafanhoto em si. Deus está trazendo para o sentido espiritual, como em Apocalipse está claro que a visão de João dos gafanhotos são demônios que estão agindo na terra, né, no período da grande tribulação. Aqui, em Malaquias 3, Deus, quando diz que repreende o devorador, ele está repreendendo o demônio, não é aquela fase do gafanhoto, quando ele é o devorador, não, é demônio, é um principado. Então, tanto o devorador, como o cortador, como o migrador, como o destruidor, o pulgão, só quem pode repreender esses 4 principados é Deus. E quando é que Deus faz isso? Quando nós, em primeiro lugar, dizimamos. É a principal arma contra esses principados. É ser dizimista fiel. Pegar os 10% que é de Deus e devolver na casa dele. Tem que ser do jeito que manda a Bíblia. Devolver na casa de Deus. A atuação do devorador, cortador, migrador e pulgão, né, ou destruidor, é mencionada de forma simbólica e profética nas Escrituras, especialmente no livro de Joel. Esses nomes são usados para descrever pragas que assolavam a agricultura, mas também tem aplicação espiritual, que é o que estamos fazendo agora, representando força de destruição, perda e roubo das bênçãos de Deus quando o povo se afasta de Deus. Né? Então o devorador, como eu falei, está em Malaquias capítulo 3, versículo 11, quando Deus fala, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. Então, no literal, eu já falei que é óquel, né, que significa aquele que consome, mas a gente está trazendo agora para o lado espiritual, que fala de perdas inexplicáveis e repetitivas, né, no caso do devorador. Ele atua nas finanças, família, ministério e também relacionamento. Tem gente que acha que dizimar só vai fechar as portas para esses demônios na área das finanças.
Não, prosperidade não só é na área financeira. A verdadeira prosperidade que vem de Deus abrange todas as áreas das nossas vidas. Então, quando você não dizima, não é fiel a Deus, você está abrindo as portas para esses 4 principados agirem na família, ministério e nos seus relacionamentos. Tanto de amizades como relacionamento conjugal, no casamento, no namoro, no noivado e assim sucessivamente. E tudo isso está ligado à fidelidade com o dízimo, conforme Malaquias capítulo 3. Então ele opera como espírito que como que você plantou antes da colheita. Antes de você colher, aqui que você plantou, o destruidor acaba com tudo. Então, ou seja, você recebe um aumento, por exemplo, mas ainda assim continua endividado. Ganha bem, mas o dinheiro desaparece. Então não adianta, pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, o dinheiro aumentar, não tem como. O devorador está agindo, você não tem como prosperar. O cortador, né, o que ficou da lagarta comeu, o gafanhoto, que é o gazan, ele corta o crescimento antes do amadurecimento, não dá tempo de amadurecer. Então ele atua frustrando os planos, interrompe os processos. Todos os planos vão por água abaixo, o processo de crescimento é arruinado, ele afeta ministério, negócios ou chamados que consolidam, não terminam. Exemplo prático, projetos que começam com tudo, mas são interrompidos por crises, brigas ou perdas repentinas. Quem está agindo nessa área é esse demônio, é o cortador, ele corta o seu crescimento, né? Aí vem o migrador em que área que ele atua? Na estabilidade, mudanças forçadas, invasões constantes, age por meio de repetição de ciclos destrutivos. Então, é um espírito migrador que pode causar deslocamentos constantes, mudanças sem estabilidade ou tempestades recorrentes na vida de alguém. Sabe aquela pessoa que não tem paradeiro, não fica em lugar nenhum, vai para lá, vai para cá, não dá certo aqui, não dá certo ali, não dá certo... A gente costuma dizer que é o espírito de cigano, né, que está agindo na vida das pessoas. Nada contra os ciganos, mas é porque os ciganos têm esse costume de não ficar em um lugar só. Então há um espírito, e é esse espírito que age na vida dessas pessoas, o espírito do migrador. Vai para um lado, vai para o outro, não tem constância em lugar nenhum e nada dá certo, porque a pessoa não é dizimista fiel, não é fiel a Deus também em outras áreas, além do dízimo. As pessoas que vivem mudando de cidade, de emprego, de ministério, de relacionamento e nunca se estabelece. Então esse demônio não deixa a pessoa ficar em cidade nenhuma, fica sempre mudando, estado também, não fica em emprego nenhum, não fica em igreja nenhuma, não fica em relacionamento nenhum, muitas das vezes. Então pode ser uma junção de todos esses fatores ou um fator só, né? Muda de cidade só. Mas é claro que se mudar de cidade também vai mudar de igreja, mas às vezes não muda o relacionamento. Às vezes muda o relacionamento e não muda as outras coisas, né? Muda a pessoa com quem estava casado, morando junto e assim sucessivamente. Então é uma junção ou algum fator individual. Aí vem o pulgão ou destruidor, né? Como é que ele age? Atua de forma oculta como uma minação interna da fé, da esperança, da estrutura espiritual da pessoa. Então ele está relacionado ao desânimo, à frieza espiritual, à apatia, a influências destrutivas e silenciosas. Por exemplo, pessoas que parecem boas por fora, mas estão espiritualmente secas, cansadas, desmotivadas, sem saber o porquê. Muitas das vezes é esse demônio que está trabalhando na vida dessa pessoa, o destruidor ou pulgão. Ele está trabalhando e ele está acabando com tudo, com o ânimo, com tudo. Ele está tirando as forças das pessoas. Então esses demônios trabalham juntos. Esses 4 principados, eles trabalham juntos. Primeiro vem o cortador, na vida do que não é dizimista fiel. Depois vem o migrador, né? Então o cortador interrompe o crescimento. O migrador leva o que sobrou. O devorador consome ainda o que ficou e o pulgão mina ainda o restante até não restar nada na vida da pessoa. Então, que Deus nos livre da ação desses 4 principados e de suas legiões, que nós possamos ser fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas e em outras áreas da nossa vida, procurando dar o nosso melhor para o Senhor. Em Joel capítulo 2, versículo 25 está escrito: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então fala de restituição.
Como se proteger desses principados? Fidelidade no dízimo, Malaquias 3, 10 e 11. Arrependimento e retorno a Deus, Joel 2, 12 e 13. Oração e clamor coletivo, como igreja, trazendo para os dias atuais, Joel 2, 15 ao 17. E dependência da palavra e do Espírito, Joel 2, 28 e 29. Essas são as formas que nós temos como se proteger desses 4 principados, desses 4 demônios, que tem legiões de demônios trabalhando para eles. A essencial aqui é a questão dos dízimos, seguida de arrependimento, retorno, oração, clamor coletivo, dependência de Deus, da palavra e do Espírito Santo. Mas o essencial é o dízimo, porque aí o próprio Deus vai repreender esses 4 principados e as legiões que trabalham em favor deles, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, dá um like, compartilha esse vídeo com mais pessoas e Deus abençoe tua vida e tua casa em nome do Senhor Jesus.